E aí, tudo bom? Eu sou o Vitor. Bom, pessoal, acabei de lavar uma louça aqui. E eu queria falar um pouquinho aí pra vocês, né, sobre o que eu tô achando desse meu carinha aqui, o Nintendo Switch OLED, né, destravado, né, com mod chip aí. Então, pera só um pouquinho que a gente já fala mais dele. Bom, já estou aqui no escritório, agora eu vou conectar o meu GPD aqui no monitor pra gente ficar com aquele wallpaper da hora conectado aqui. Bom, agora sim, né, pessoal? Tudo ligado aqui. E aí, vocês estão bem? Bom, pessoal, eu queria fazer aqui um vídeo rápido, né, falando um pouquinho aí sobre o destravamento do meu Nintendo Switch OLED, né, que eu fiz há uns tempos atrás aqui, há uns dias atrás, na verdade. E queria falar aí o que eu tô achando, né, dessa destrava, quais os benefícios que ela tem me trazido, né, e se eu tenho curtido, né, jogar no console destravado, né. Como eu já tinha falado em outros vídeos aqui, eu tinha o Nintendo Switch V1, que ficava ali no cantinho aqui do meu setup, né? Agora, na verdade, tá uma bagunça ali, porque meus PCs portáteis estão espalhados por aqui, a case aqui do GPD Win, do ROG Ally, do Steam Deck. Mas enfim, né? Ele ficava ali naquele cantinho e eu decidi, né, fazer a troca dele pelo meu ROG Ally atual aqui. E depois, né, posteriormente, eu fiz a destrava do meu Nintendo Switch OLED. O Switch OLED é um baita console aí, né? Particularmente falando, para mim, ele é sensacional para jogar aí de forma portátil. Como eu venho falando, o Switch é um game aí que você não precisa fazer muita coisa. Você simplesmente pega o videogame, instala o jogo e sai jogando, né? Tanto no travado quanto no destravado. Os jogos que rodam ali às vezes vão ter um pouquinho de queda na performance quando a gente compara com as versões de PC. Então, por exemplo, The Witcher 3 é um baita jogo, né, e está portado para o Nintendo Switch, mas infelizmente, né, ele não tem a capacidade de rodar o game na mesma capacidade que o PC tem. Por outro lado, o Nintendo Switch lida muito bem com esse jogo, né? A empresa que fez o port, né, do The Witcher para ele fez um ótimo trabalho. Então, o Switch ele é um carinha assim muito bom pra gente pegar ele e sair jogando, né, pessoal? Agora falando aqui do meu, andei jogando um pouco de Mega Man aqui, né? Não é exatamente esse, eu quero começar a jogar todos, né, os Mega Man aqui, desde o primeiro, né? Eu curto muito essa sequência de jogos aqui desde pequeno, e não sei se vocês lembram aí, eu dei um Ambernic RG35XX Plus pro meu filho um tempo atrás, e ele curtiu muito jogar Mega Man e eu voltei, na verdade, a jogar, né? Tava jogando no RG Cube e lembrei que ele tinha umas coletâneas aí, né, compiladas pro Nintendo Switch. E aí eu decidi simplesmente, né, baixar aí pra jogar aqui no Nintendo Switch. E cara, que joguinho da hora, velho. Fazia muito tempo que eu não jogava, por exemplo, essas versões aqui do NES, né, que são os primeiros Mega Man que saíram, né. Então, cara, deu uma baita de uma nostalgia aí jogar isso aqui. Então, pra vocês verem aí, né, ele tem essa versãozinha aqui do Mega Man de NES, que particularmente era bem mais difícil do que os atuais, né? Tinha uma dificuldade muito maior, né? Até pela jogabilidade, os controles são muito mais travados, se vocês olharem aqui. A gente consegue jogar no analógico, mas jogo de plataforma tem que ser no D-pad, né, pessoal? Até, eu não sei aqui se ele tem eu acho que ele nem carrega o tiro aqui nessa versão mais antiga. Ele tem como se fosse um turbozinho aqui que a gente consegue usar aqui para atirar. Então, cara, assim, eu desde pequeno eu sempre fui muito fissurado nisso aqui. E sabendo que eu não compraria, né, a coletânea de Mega Man aqui pro Nintendo Switch, poder jogar ele aqui no meu Nintendo Switch destravado é fenomenal, cara. Muito bom mesmo, e a qualidade gráfica aí tá consideravelmente boa, né? Por ser meio que não um remaster, né? É uma adaptação aí que, né, deve ter algumas melhorias aí visuais, possivelmente. Vou até aproximar aqui, ó, para vocês verem um pouquinho, ó. Muito louco esse joguinho do Mega Man aqui, velho. Muito mais difícil do que os Mega Mans de PlayStation 1, por exemplo. Eu não lembrava que era difícil assim não, cara. Passava um nervoso jogando isso aqui quando era pequeno. Olha. Bom, mas enfim, né?
Isso aqui é só o que eu tô jogando aqui, vocês podem ver que eu coloquei todas as coletâneas aqui do Mega Man aqui, história, tanto dos mais antigos aqui quanto do X, né, pra cá. Então eu tento jogar todos aqui no Nintendo Switch, que eu achei muito legal mesmo. Mas a gente não tá aqui para falar sobre isso, a gente tá aqui para falar sobre a minha experiência atual, né, com esse carinha aqui destravado. Bom, pessoal, vocês já devem imaginar, né, não adianta falar muito sobre biblioteca, que assim, aqui a gente tem a biblioteca 100% destravada, né, então a gente consegue instalar aqui, teoricamente, qualquer jogo de Nintendo Switch, desde que a gente tenha capacidade no micro SD. Aqui eu estou usando um micro SD de 512 GB, então dá para instalar muita coisa. Então tudo que eu quiser colocar aqui de Nintendo Switch eu vou conseguir, né? Mantive um pedaço grande para os meus jogos na firmware aqui da Sysnand, né? Então eu mantenho grande parte dos meus jogos que eu já estava jogando ali de forma travada, e a outra grande parte ali, né, a outra metade eu deixei aqui reservado para instalar jogos que, de certa forma, eu não compraria aqui no Nintendo Switch. E, cara, assim, a experiência realmente de jogar no Nintendo Switch é única, vocês já conhecem aí o game. É um videogame muito divertido, ele é muito versátil, então a questão de você poder tirar, colocar ele na dock, jogar ele no monitor, ou deixa ele aqui, por exemplo, vou jogar ele no modo tablet, eu venho aqui e desconecto, né, os controlezinhos dele. Então se eu fizer isso aqui e abrir a base dele aqui, né, então vou tirar os meus dois Joy-Cons aqui, e vou deixar ele aqui só no modozinho tablet, e usar os dois gamepads aqui para continuar jogando ele. Beleza, consigo também, ó. Isso aqui é muito bom, velho. Sinceramente, a gente não tem aí videogame no mercado, né, que faça isso tão bem quanto o Nintendo Switch faz, né, de forma tão natural aí, como o Switch conseguiu implantar aí quando foi lançado, né, pessoal? A gente tem aí o Legion Go, que tentou meio que fazer parecido, mas ainda não conseguiu, né, chegar na mesma proposta que o Switch oferece. Agora sim, né, pessoal, vamos falar aqui sobre pontos negativos aqui de destravar o seu Nintendo Switch. O primeiro deles, né, claro, todo mundo já deve imaginar, é o cuidado que você tem que ter para não tomar ban, né, e não banir o seu console dos serviços da Nintendo. E aí, quando eu falo console, pessoal, é porque assim, quando você toma ban, ele não bane a sua conta. Então não adianta você ir lá, criar uma outra conta num outro e-mail e voltar a jogar. Não vai resolver. O meu outro Switch, que era o V1, era banido e não tem o que fazer caso vocês tomem ban. Então assim, tomou ban, acabou. Teu console não acessa mais os serviços da Nintendo. Tenham isso em mente e saibam que esse risco vocês estarão correndo caso vocês optem pelo desbloqueio, beleza? Mas qual é o cuidado que vocês têm que tomar? Não entrar na internet, por exemplo, com os jogos destravados, né, no sistema aqui que roda de forma destravada. Então, basicamente, quando vocês ligam aqui o Switch, vocês têm as opções, né, quando liga de forma destravada aqui, vocês têm as opções de ligar ele na Custom Firmware, né, que é onde eu estou rodando aqui com os jogos desbloqueados, tem até o Tinfoil instalado aqui. E você também tem a opção, né, de rodar com ele na Sysnand mesmo, né, que é o sistema meio que original ali, meio que intacto do Nintendo Switch. Se você entrar na Sysnand, não vai ter problema, você não vai conseguir rodar nada de forma destravada ali, né, não vai conseguir rodar nenhum jogo ali pirata, beleza? Nem vai conseguir rodar nenhum app aí diferente, porém, você vai manter a integridade do seu Switch e não vai correr risco de tomar ban. Né? Por outro lado, você tem que tomar cuidado com as atualizações. Se você atualizar, por exemplo, o seu Nintendo Switch antes da atualização do seu Custom Firmware, você corre o risco de não conseguir mais ter ele de forma destravada. Então sempre tomem muito cuidado. Eu adotei como medida de segurança aqui no meu, usar ele sempre no modo avião, tá, pessoal? Então quando eu entro na Sysnand, deixo ele sempre no modo avião. Quando eu sei que tem alguma atualização, por exemplo, em vista, como a 19 agora que acabou de sair, eu já nem conecto mais ele na rede. Assim que sair uma atualização aqui na Custom Firmware, né, que é no Atmosphere, eu vou atualizar ele por aqui, né, pelos apps que tem aqui no álbum de fotos, e depois, se eu quiser, eu volto lá e instalo o que eu quiser instalar na minha versão travada. Beleza? Então, esse é o primeiro cuidado que vocês têm que ter, né, e essa é a primeira consequência de destravar o seu Nintendo Switch. Agora, o segundo ponto que vocês têm que ter muito cuidado, né, é a forma como vai fazer o destravamento aí do seu Nintendo Switch, principalmente se ele for um Nintendo Switch OLED, Lite ou
ou V2 em diante, né, pessoal? Que são feitos somente por mod chip, como esse carinha aqui. Então, se vocês não sabem como fazer ou não tiverem ideia aí de para quem mandar esse Nintendo Switch, tome muito cuidado, porque esse processo ele vai mexer com solda diretamente no processador do seu Nintendo Switch e corre muito risco de você danificar o seu aparelho, tanto fazendo por conta própria quanto mandando para alguém. Esse risco ele existe de qualquer forma, tá, pessoal? Portanto, procurem uma empresa muito bem especializada aí nesse tipo de processo e que possa fazer isso sem causar danos ao videogame de vocês, tá? Caso contrário, vocês perderão o tão amado Nintendo Switch de vocês e não vai ter a quem recorrer. Eu vi um vídeo essa semana aqui, né, no canal do Senhor Linguiça, né, que o pessoal tá mandando muito console aí, por exemplo, para LR Games, né, e os caras estão com uma demanda muito alta de conserto aí de destrava. Então, pessoal, para não ter que pagar 2 vezes o processo, paguem uma só, paguem para quem já sabe fazer. A LR Games, pelo que eu vi, já é uma empresa que o pessoal fala super bem, então se precisarem mandar, pesquisem direitinho se vale a pena e mandem para lá, né? Que pelo menos eles vão saber até mesmo consertar se o seu Switch estiver com algum problema depois do destravamento, beleza? Caso você vá fazer o destravamento de um Nintendo Switch V1, né, que é por software, aí o cuidado que você tem que ter é só de não dar brick aí no seu console e fazer todo o processo com muito cuidado, é um processo longo, né? Então tem que ser feito com cuidado, tem que lembrar de fazer sempre o backup da sua NAND, para você garantir que se ele der algum problema, você vai conseguir restaurar ele também, beleza? Fora isso, pessoal, Nintendo Switch destravado é só vantagem, não tem do que reclamar, é um baita de um videogame. Eu sei que a gente está na iminência aí, né, de que seja lançado um novo Nintendo Switch até o meio aí, mais ou menos, do próximo ano, né, do ano de 2025, mas o Nintendo Switch continua sendo um baita console. Olha isso aqui, velho, você tem uma telinha portátil para você jogar onde você quiser. Ele tem esse stand para você colocar numa mesa, jogar sozinho ou jogar com os amigos. Então, olha isso aqui, ele é um tabletezinho, você consegue carregar ele muito fácil aí numa mochila, né? E ele tem essa versatilidade de você carregar os controles aqui de forma separada. Então, você pode carregar ele, além dele ter a facilidade, né, de você poder guardar ele aí em vários lugares diferentes, né, sem ocupar muito espaço, tudo mais, ele ainda tem, né, a versatilidade de você jogar ele em modos aí diferentes, que é jogar na mão, né, modo handheld aqui, você pode colocar ele na mesa, o tabletop mode, ou você pode jogar ele docado, né, então você conecta ele aqui no monitor, sai jogando e já era, velho. Então é isso que eu queria falar aí sobre a minha experiência, né, com o Nintendo Switch OLED destravado. Tô curtindo demais, né, já tenho muitos jogos instalados aqui. Se vocês olharem aqui, eu tenho muita coisa já instalada, meu cartão é de 512 GB, então já dá para jogar bastante coisa mesmo aqui, tá, pessoal? E assim, volto a dizer, se você tiver um e quiser fazer o desbloqueio, você não vai se arrepender. Apenas tenha em mente que você tem cuidados aí a tomar, né, para não perder aí o seu Nintendo Switch e algumas das coisas que ele oferece de forma original, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se ainda não for inscrito, se inscreve aqui também. Beleza? É isso, até o próximo vídeo. Valeu!